Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical e desde já agradecemos o carinho da sua audiência e queremos convidá-lo a continuar conosco ao longo desta programação. Esse programa que faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais, tem como presidente pastor Ival Teodoro da Silva. E o nosso desejo é que você que está sendo alcançado com essa programação, superintendente, aluno, professor de escola bíblica dominical, você que ama estudar as lições da IBD, que vocês tenham um pouco mais de conteúdo, um pouco mais de conteúdo bíblico, melhor dizendo, para a preparação da sua aula e para uma melhor compreensão do texto. Nós estamos estudando o segundo trimestre, já na 12ª lição, quase concluindo já esse trimestre, e pensando sobre o legado de Abraão, Isaque e Jacó. E o tema central, homens dos quais o mundo não era digno. Lição passada, que foi a lição de número 11, nós estudamos sobre a personalidade de Jacó, de enganador a homem de honra. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, a reconciliação de Jacó com Esaú. Vamos ficar aí basicamente baseados no capítulo 33 de Gênesis. Para comentar essa lição, pastor Rômulo Eduardo. Paz do Senhor, pastor Rômulo. Paz do Senhor, pastores, obrigado pelo convite. Eu desejo que Deus possa, através desse momento, trazer a nós as ferramentas necessárias para que você, professor e aluno, possa ter uma melhor compreensão da lição e da palavra de Deus. Pastor João Germano, a paz do Senhor, pastor João Germano. A paz do Senhor, pastor Evalci, pastor Rômulo, uma honra estar com os senhores e juntos vamos um pouco mais aprender da palavra de Deus. Que maravilha, já aproveita aí, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, as notificações, compartilhe também. Nosso desejo é levar essa programação ao maior número de pessoas que pudermos alcançar. E você fazendo isso vai nos ajudar. Muito bem, lição de número 12, a reconciliação de Jacó com Esaú. Pastor Rômulo, a leitura do texto áureo. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. Gênesis capítulo 33 e o versículo de número 4. A verdade prática, pastor João Germano? Em Deus sempre há possibilidade de perdão e reconciliação. Muito bem, nós vamos à leitura bíblica em classe, que está no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo de número 33, e os versículos do 1 ao 10. Acompanhe a leitura. E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as 2 servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e a Leia e a seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. Depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são estes contigo? E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Leia com seus filhos, e inclinaram-se. E depois chegaram José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: De que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: Para achar graça aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tens. Então disse Jacó: Não! Se agora tenho achado graça a teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Após a leitura bíblica, nós vamos para os objetivos dessa lição e também para o conteúdo, pontos e subpontos que estão propostos, para essa lição de número 12, a reconciliação de Jacó com Esaú. E nós temos 3 objetivos claros hoje, que o primeiro é explicar
que Jacó e Esaú tinham sérios conflitos, né? E um problema muito sério. A lição anterior, as duas lições anteriores, nós tratamos muito desse assunto. Está disponível no canal, você pode acessar e aí poder verificar com mais precisão. Mostrar também o encontro de Jacó e Esaú. E por fim, o terceiro objetivo é saber que depois do encontro com seu irmão, Jacó seguiu ou segue o seu caminho. Então é muito interessante. Esses são os objetivos da nossa lição. 20 anos, um pouquinho, mas um pouquinho mais de 20 anos, bem pouco, né? Os irmãos agora vão se reencontrar, pastor Rômulo e pastor João Germano. Isso. E a palavra-chave que tem para a lição de hoje chama-se reconciliação. Mas eu queria agregar rapidamente com vocês dois aqui uma outra palavra, pode trabalhar com essa também, que se chama perdão, que nós vamos falar muito dela também, né? Então, é importante, pastor Rômulo, foi importante aqui, porém para os nossos dias, a questão do perdão, parece que às vezes caiu de moda, tem gente que não quer mais perdoar, mas o perdão não caiu de moda, né? Perdão é a manifestação do amor de Deus e é a base para nós nos relacionarmos com Deus. Só podemos se relacionar com Ele porque Ele nos amou e nos perdoou. Por isso, à luz da Bíblia, precisamos perdoar com o perdão que nós recebemos, reconciliar e consolar com a consolação e a reconciliação que nós também fomos alcançados, e essa é a forma de manifestarmos a graça e o favor de Deus. O perdão é a porta da reconciliação e também da restauração. Maravilha, que bênção, né? Pastor João Germano, sempre até no auxílio do professor tem um assunto relacionado a isso. Perdão nunca envolve uma pessoa só, né? Sempre tem um ofendido e um ofensor. Né? Exatamente, exatamente. Essa história aqui, eu penso comigo, menos para mim, ela é uma das mais belas do Antigo Testamento. Ela fica em comparação com o que vai acontecer posteriormente na própria família, que é o perdão e o encontro e a reconciliação de José com seus irmãos. Mas é uma história belíssima e que envolve os dois lados. Sempre tem os dois lados. E como pastor, e aqui estamos nós entre pastores, e somos pastores, todos já dirigimos igreja e atendemos a obra do Senhor, sempre no aconselhamento pastoral, a gente precisa ouvir os dois lados, porque o perdão não é unilateral. Ele sempre vai precisar da ação de ambas as partes. Glória a Deus. Então, olha só que interessante, já nessa introdutória, pensar nesse encontro, nesses dois irmãos que se separaram por uma situação muito, uma traição que Jacó faz com Esaú, e desde então Esaú está furioso e quer matar o seu irmão, e seu irmão tem que fugir para outra terra para não morrer. Então olha que trama, né, montada. Só que hoje nós vamos olhar para um ambiente diferente do encontro desses dois. O que era para ser uma tragédia se tornou algo que o nome do nosso Deus, do glorioso Deus de Abraão, Isaac e Jacó, foi glorificado. Irmãos em conflito é o primeiro ponto dessa lição, e nós vamos olhar para o Jacó, olhar para o Esaú e depois para a Raquel. Pastor Rômulo, a compreensão de Jacó, o primeiro personagem a ser destacado aqui é Jacó, né? E Jacó teve que compreender que nada era por habilidade dele, né? Tudo provinha do Deus eterno. A continuação do texto, a gente vai ver isso nessa lição, vai mostrar uma ideia de um favoritismo, né? Inclusive em relação às esposas e filhos, né? E essa história de uma predileção e um favoritismo fazem parte da trajetória dos patriarcas e vai ficar presente aqui nesse momento, de novo, na vida de Jacó, e ele vai descobrir na caminhada com Deus que esse é o Deus da graça, da redenção, da salvação, mas é um Deus pessoal que fez uma eleição para que essa geração seja o instrumento de Deus para todas as nações ou todas as famílias da terra. Logo, Deus que chamou Jacó e seus descendentes, vai ficar claro nas Escrituras, os chamou para ele ser o instrumento de Deus para todos. O que acontece com Jacó é que ele está num momento agora de transformação, na sua caminhada, ou na linguagem da revista aqui como um todo, nessa jornada
com Deus. E nessa caminhada ele acabou de lutar com um anjo, houve uma manifestação de uma teofania. Deus age na vida de Jacó para mudar não só seu nome, sua identidade, mas também o seu relacionamento com Deus precisa mudar o seu relacionamento com pessoas e resolver as questões não resolvidas da sua vida. E é isso que Deus faz, é uma salvação que ela é integral, é total. Então, Jacó passa por transformação, passa por uma luta, tem seu nome mudado, está com a sua trajetória transformada, mas precisa resolver algumas questões. Por isso, o mesmo Jacó que tem o seu nome transformado, agora vai ter que transformar seus relacionamentos. É claro que Deus vai abençoá-lo, a gente vê a prosperidade e a bênção sobre toda essa descendência por causa da promessa de Deus dada a Abraão e o compromisso com essa descendência do qual virá o Salvador, mas o mesmo homem que agarrou no calcanhar do irmão, agarra o anjo ali, luta, persiste, agora vai ter que também persistir e vai ter que lidar com outros desafios, como o relacionamento que estava extremamente abalado com o seu irmão. Era o momento da maior mudança em relação à família de Jacó. E como muito bem colocou o pastor João Germano, essa história se repete, a gente chama isso desses quadros ou molduras literárias que vão se repetindo na Torá, no Pentateuco, e vemos de novo qual é o melhor caminho, que é o caminho do perdão. E aí é um convite interessante, eu gostaria de convidar você a voltar aos seus olhos, porque o mesmo Jacó que batalha, ele também nos convida para essa batalha. Coloca aqui o autor dizendo o seguinte: não lutamos fisicamente com os anjos, como fez Jacó, mas podemos lutar por intermédio da persistente oração, do jejum e da adoração, até que vejamos o agir, eu acho que aqui está a palavra principal, transformador de Deus em nossa vida e, consequentemente, na vida dos nossos familiares. Alguém transformado por Deus precisa reconciliar e transformar familiares e aqueles que estão ao seu redor. Você usa uma palavra interessante aí, destacou ela, a ação transformadora de Deus. Pastor João Germano, essa ação também parece que se deu com o seu irmão Esaú, né? Olhando numa ótica nossa, natural, era irreconciliável, Esaú era irreconciliável. Mas aqui há uma ação divina de transformação. Exatamente, meu pastor. Eu estava, ao estudar esse conteúdo, estudar a lição, me ocorreu, talvez pareça cômico, que talvez coubesse aqui até o nome de um filme de ação, A Hora do Acerto. A Hora do Acerto. Por quê? Porque a nossa caminhada, a nossa jornada, ela é feita por intermédio de decisões, de posicionamentos, de ações, de atitudes que vamos tomando ao longo da jornada. E às vezes não nos damos conta das consequências de tal semeadura. E a gente pensa que nunca vai chegar o momento que a gente terá que resolver essas questões. E aqui chegou. E como já foi muito bem colocado pelo pastor Rômulo sobre o posicionamento de Jacó e a maneira como Deus trabalhou, mas é interessante nós entendermos aqui que Deus, ele trabalhou no coração de Esaú. E eu até anotei aqui, na lateral da nossa lição, Deus prepara encontros de perdão. É Deus que está agindo, é Deus que está trabalhando. E nesse trabalhar do coração, tanto de Jacó e agora, nesse caso aqui, de Esaú, enquanto que ele está com o seu coração cheio de ira, cheio de mágoa, cheio de tristeza por aquilo que Jacó havia lhe feito, o Senhor está trabalhando. Passaram-se aproximadamente 20 anos, ele já é um homem casado, com certeza com seus filhos, com a sua família, assim como Jacó também o é, e Deus foi trabalhando, Deus foi ao longo do período transformando. Inclusive, o nosso conteúdo, a nossa lição diz: transformar o ser humano, seu caráter, sua personalidade e suas emoções é algo que somente o Criador pode fazer. E a lição até cita. E às vezes nós buscamos meios, formas, e que na verdade estes meios e estas formas nada mais são de que transferência de responsabilidade, terceirização
de responsabilidade. Por quê? A lição coloca. Às vezes a gente pensa que é a religião que vai produzir essa transformação, ou até o outrem que vai produzir essa transformação. Mas não, só é possível a partir da ação divina. Até porque, como disse lá na introdução, todo perdão, ele precisa, e foi muito bem lembrado pelo nosso coordenador, nosso diretor, pastor Evalci, ele não pode ser unilateral. O único perdão unilateral é o perdão divino, que não tem negociação nenhuma do lado de cá. Ele simplesmente perdoa. Agora, aqui tem que haver as duas partes. E aqui, nesse caso, foi o que aconteceu. Aquela raiva intensa, aquele desejo de vingança é transformado pelo Senhor. E aí a gente vai ver, há um texto citado na lição aqui, que é Gênesis 32 e 11. E neste texto está a oração de Jacó. E aí o Jacó diz: livra-me, peço-te, da mão de meu... Aliás, a oração dele, exatamente. Livra-me da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo. Porventura não venha e me fira, e a mãe dos meus filhos. Jacó está temeroso, está assustado, e ele ora diante do Senhor. E aí entra uma questão. A questão de quando nós precisamos, porque tem os dois lados, como o senhor colocou, não é só eu perdoar, porque às vezes nós temos maior dificuldade, não é nem em perdoar, nós temos dificuldade de pedir perdão, e às vezes liberar o perdão é difícil, sim, mas pedir perdão. Então ele está pedindo a graça de Deus suficiente, que também vai trabalhar na vida de Esaú. E é interessante isso, e eu encerro a minha fala aqui, como Deus age. A gente está pensando, não tem saída, não tem solução. Se eu for falar com a pessoa, se eu for falar com o fulano de tal, não vou conseguir. Ele está magoado, entristecido comigo. E a gente não sabe. Deus do outro lado está trabalhando naquele coração, trabalhou no coração empedernido de Esaú, transformando a ponto de que, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que o encontro que era para ser uma tragédia se torna algo maravilhoso. Por quê? O interesse de Deus sempre é a reconciliação. E Ele está trabalhando em ambos os corações para que isso, em algum momento, ocorra. Muito bem, né? Você pega a oração de Jacó e a oração de Jacó ela é seguida de uma promessa de Deus, né? Deus conforta ele, prometendo, reafirmando a promessa. Isso, né? aí. E a Raquel, pastor Rômulo? A amada de Jacó, que aqui ele até poderia até gerar um conflito, porque ele deixa por último ela e José, né? Uma forma de protegê-los, né? A esposa amada e o filho amado, né? Ele coloca as servas e seus filhos, depois Leia, né? Com seus filhos, para depois colocar Raquel e José, o que mostra provavelmente uma atitude de protegê-los. Já que vinha Esaú, 400 homens, e ele vê tudo aquilo, eu vou colocar por ordem ali, e mostra uma questão de prioridade e uma predileção, como coloca o autor, um favoritismo que nós já citamos. E ele coloca muito bem aqui sobre a questão da família disfuncional. A gente tem que ter muito cuidado, aparece no Pentateuco isso. É claro que Paulo vai trabalhar numa outra conotação, porque Paulo vai falar de uma ação soberana de um Deus, e a gente poderia conversar aqui entre soberania, presciência, e essa forma gloriosa como Deus age, a graça preveniente, a forma como Deus escolhe, age para além do tempo da história, porque tudo é uma coisa só diante dele, ele é o eterno, ele é o eu sou. É claro que ele tem uma escolha na vida de Jacó, mas fica claro na consequência de toda a situação, e principalmente na continuidade dos capítulos, de que Deus não abandona Esaú, Deus tem um projeto com a vida dele também, como acabamos de ouvir, Deus trabalhou no coração dele, ele foi o instrumento da graça. Então veja, aquele que vai ser usado por Deus nessa história toda, que é Jacó, é quem causa problema. E Esaú é quem vai ser o instrumento ali de uma atitude de recepção.
Isso é muito curioso nas escrituras sagradas, porque nem sempre o, abre e fecha aspas, personagem principal ou aquele que imaginamos é quem vai ter a atitude de generosidade. Nos chama a atenção a postura de Jacó, o fato de ele se prostrar e tudo que nós veremos aqui nessa lição. Ele está buscando a reconciliação, mas o irmão tem uma atitude que é aquele que foi ofendido, que foi ferido, extraordinária. Agora, em Jacó, e podemos até dizer aqui nesse projeto de Israel, vamos chamar, que Deus tem, ele está dando preferência a Raquel. E a bênção de Deus que vai alcançá-los é para todos. Deus não faz acepção de pessoas para salvar, escolhe pessoas para usar, mas tem graça disponível para todos os seres humanos. E é isso que é glorioso em Deus. Logo, essa atitude de Jacó em relação à preferência com a Raquel causa problema. E a gente precisa pegar esse tema de família disfuncional, porque nós estamos vivendo essa realidade em muitas famílias. E a gente precisa rever como é que está a qualidade dos nossos relacionamentos. Porque, veja, Jacó está resolvendo um problema antigo, mas poderia estar causando um problema agora no seu presente, né? Ele está tão preocupado com a reação do irmão, que o irmão pode agredir, que seja o primeiro estes, em vez dos meus preferidos, né? Ele que já tinha agido dessa forma, inclusive com a influência da sua mãe, volta ainda à mesma situação. O que fica claro com tudo isso, nessa introdução até aqui e pegando as aulas anteriores, ele realmente está em um processo de transformação. Deus não escolheu Jacó, e quando o tema geral da revista e do livro de apoio fala de um legado, porque ele era um homem acima da média. Talvez Jacó poderia nesse momento estar com uma placa aqui pendurada, que nós também deveríamos estar. Estamos em reforma, estamos em uma construção de Deus. E Deus não pula etapas. Para que forme uma descendência, ele vai precisar restaurar relacionamento e vai ter que cuidar muito daqueles que estão ao seu redor. Jacó está num processo de transformação. E para Deus nos transformar, normalmente, Deus vai nos fazer voltar a consertar as coisas que precisavam ser consertadas, mas vamos ter que mudar a postura com aqueles que convivem conosco. Essa é a nossa tendência, às vezes, não é só com Jacó. A gente quer resolver problemas externos e esquece da valorização dentro da casa ou daqueles que convivem conosco. E esse é o nosso desafio. Nós lembrarmos que prioridade não significa colocar alguém na frente dentro da nossa casa, mas significa olhar a todos com o mesmo olhar de proteção, cuidado e provisão. E esse é o chamado não só para Jacó, mas é o desafio para todos nós. É muito importante quando você traz, pastor Rômulo, essa proposta, né, e nas entrelinhas já comentado também pelo pastor Germano, sobre esse processo de transformação e não deixar nada para trás. Então é importante para o professor, você que vai preparar essa aula, frisar esse assunto. Muito importante. Exato. Que às vezes nós somos tendenciosos, já foi dito, a querer deixar algo para trás. Não, agora eu sou nova criatura, ficou... Não. Jacó, ele nos dá essa lição, ela nos traz essa visão, né? Que ele volta, no seu retorno, ele é um processo, e agora ele tem que... Poderia pular essa etapa do encontro com o irmão? Poderia. Mas não deveria, né? Então acho que poderia, mas não deveria, né? Deus pavimenta caminho da restauração. Eu acho que essa é uma questão tão extraordinária. Deus é aquele que vai pavimentando, vai preparando, mas eu confesso que eu, em dados momentos estudando, me senti Jacó. Em dados momentos perguntei se eu conseguiria ter a atitude de Esaú, e eu percebi quanto eu preciso também desse processo de transformação, não só no Peniel, porque nesse texto a beleza é que ele vai ter que, aquele que enxergou Deus e lutou com Deus e enxerga Deus e passa pelo Peniel, agora vai ter que enxergar Deus na face do seu irmão. Então, é extraordinário como Deus usa essas situações contraditórias para se revelar a nós, usando pessoas. Deus, o mesmo Deus que envia anjo para se revelar a Jacó, envia Jacó e faz o encontro com Esaú para também se revelar a eles. Então, às vezes, nós queremos só o anjo, só o sobrenatural no Vale do Jaboque. Mas muitas vezes Deus quer se revelar nas coisas ordinárias, na história de vida, no perdão, na reconciliação com as pessoas que estão ao nosso redor. Se me permite, pastor. Por favor, pastor. Exatamente foram estas as palavras do grande apóstolo João. João disse: quem diz que ama a Deus, que não vê, e não ama o seu irmão, que o vê,
Já está claro. Já está muito claro, exatamente, com muita propriedade colocado essas palavras pelo pastor Rômulo, é exatamente isso. Aquele que não consegue olhar na face do irmão. E aí isso, e como o senhor disse, não pega só apenas o senhor, pega todos nós e todos que estão nos acompanhando. Esse momento pega todos nós. Porque quantas vezes é muito fácil levantar a mão no templo, adorar, apontar, até ministrar. E o senhor está dizendo, e é um momento que Jesus mesmo disse, que é um momento de adoração, um momento devocional. Ele diz, olha, você vai levar a sua oferta diante do altar, quando você chegar lá, você lembrou do seu irmão, não é que ele está pondo em demérito a adoração, a devoção, mas ele está dizendo assim, é igual. Para Deus é igual, no mesmo nível. Então volta lá, acerta lá, depois vem, continua adorando. É interessante, eu estava olhando o texto aqui, se vocês me permitem. Por favor. E eu fiquei admirado com duas coisas aqui, porque ele mostra essa preferência, colocando, né, as servas, os filhos, a Leia, os filhos, para depois botar... E aqui ele vai ter que mudar a fala dele e ele vai mudar onde ele vai enxergar Deus. Porque até então, quem é Esaú para ele? O que ele imagina 20 anos? Olha a atitude dele. Ih, tá vindo com 400 homens. Tá. Agora, olha na continuação do texto, eu achei muito extraordinário aqui, até trouxe a nova versão transformadora, me chamou a atenção, eu estava dando uma olhadinha no original e é bem essa caminhada mesmo. Olha só. Quando Esaú vai perguntar, né, quem são essas mulheres e crianças, que são essas pessoas que estão com você? Jacó responde no versículo 5. São os filhos que Deus em sua bondade concedeu ao seu servo. Agora muda a fala. Veja, ele teve preferência. O irmão já olhou para todos e tratou. Quem são esses daqui? Opa! Espera aí, ele que tem problema com o irmão está ensinando sobre relacionamento com ele. Me diz quem são essas pessoas. E aí ele diz, são os filhos que Deus, sua bondade, concedeu ao seu servo. Tá? Aí todos vão ter aquela atitude de se prostrar igual a ele e tal. E aí eu acho extraordinário quando Jacó vai ter que enxergar Deus agora na vida do seu irmão. Versículo 10. Jacó insistiu. Não, se obteve seu favor, porque ele queria dar um presente, o irmão não queria receber. Peço que aceite o meu presente. E que alívio é ver seu sorriso amigável. É como ver o rosto, a face de Deus. Jacó vai encontrar Deus aonde ele não imaginava. Ele imaginava o irmão, sabe, alterado, um monte de situação. E ele vai enxergar Deus. Como ver Deus? Há outras formas de ver Deus. Eu estou sendo incentivado a fazer caminho de restauração, a buscar perdão, a reorganizar minha vida. E eu confesso que olhando para essa lição e vendo a partir dessa ótica, né, de pessoas como nós, que passavam por desafios, talvez alguém está sintonizado conosco agora e está tendo problema. Ou se sente dessa forma. Olha que sério isso. Meu pai não me ama, meus irmãos me deixaram. Mas o Deus que tinha um plano com Jacó também tinha com Esaú e também tem um plano com a sua vida. E é esse Deus que está nos resgatando. Em vez de nós esperarmos que as pessoas façam, o caminho é nós irmos e fazer a nossa parte para que haja reconciliação. E é tão interessante olhar para isso, pastor Rômulo, e a gente estudou Abraão, ótimo, Isaac também, mas quando iniciamos a lição e eu iniciei estudo sobre Jacó, eu estou no mesmo, como usa a garotada aí, estou na mesma vibe sua, tá? Pensando nessa restauração, nesse caminho transformador, porque é uma grande realidade. O que é interessante é que ela começa a delinear essa lição. A gente viu primeiro Irmãos em Conflito, e agora nós vamos propriamente para o capítulo 33 ali, né, também, do encontro entre Jacó e Esaú. É que não há possibilidade, eu já falei isso várias vezes aqui, falo por onde passo, por onde pastoreio e por onde sirvo a Deus. Não tem evangelho sem transformação. Isso. E eu lembrei de Lucas 19, do personagem Zaqueu, e claro, não dá para entrar em todo o mérito ali, mas no versículo 8, ele tem uma atitude tão maravilhosa que ele diz, Senhor, eu vou dar metade dos bens que possuo aos pobres, ok. Mas se porventura, né, eu defraudei, quer dizer, não está dizendo defraudou, mas se alguém vier reclamar que eu defraudei, eu vou devolver 4 vezes mais.
Eu acho que só parte uma ação dessa de um coração transformado. De uma pessoa transformada. Ela tem que haver mudança. Não tem como eu dizer que sirva a Deus sem mantendo os mesmos padrões mundanos, os mesmos padrões que estavam lá. E Jacó vai nos mostrar muito. E agora eu vou com o pastor Germano, porque o encontro entre Jacó e Esaú, e aqui, gente, não estranhe lágrimas do outro lado, tá? Fica tranquilo, porque a graça está aqui, né? A graça e perdão está evidente aqui. Eu fiquei impactado ao olhar para esse ponto, todo ele, mas esse aqui mexeu. Pastor Germano, Deus é o primeiro subponto, né? Depois eu vou contigo, Rômulo, mas Deus entra em ação. Não, peraí, mas que estranha a colocação, né? Deus não estava agindo, né? Mas é só uma ênfase, né? Isso, essa ação, né? Exatamente. Quando a gente olha para esse personagem, para o Jacó, e aí você lembra do Jacó em casa, o modus vivendi dele em casa, a maneira, o comportamento. Depois, quando ele vai para a casa do seu tio, tudo o que ele faz, tudo que acontece, até mesmo, pastor Rômulo, pastor Evalci, essa maneira de ele tentar conquistar o irmão com muito presente, parece que a gente percebe o Jacó no Germano, ou o Germano no Jacó, tentando dizer, não, mas eu acho que eu ainda tenho um jeito aqui de resolver isso. Eu acho que ainda não perdi vou usar uma palavra lá de baixo, o traquejo. Eu vou dar uma ajeitada aqui e vou conseguir. E vai entender que não, porque quando nós chegamos aqui, toda essa vida de Jacó, de luta, de negociações que partiam das iniciativas, capacidades que ele entendia possuir, a gente vai ver que quando ele chega aqui, ele chega humilde. E é isso que Deus quer fazer. É verdade. Essa lição ela é tremenda e de todos nós que estamos estudando, você que está preparando para estar lecionando esta lição, com certeza está sendo impactado e será impactado por esta lição, como Deus trabalha no coração para arrancar. E há uma frase que eu me recordo, que ela diz assim: Deus esmaga o nosso orgulho para encontrar o nosso coração. E é isso que está acontecendo aqui. Porque aquele Jacó exaltado, cheio de jeitos, cheio de maneiras de resolver tudo, saída para tudo. Olha o que acontece, o verso 3 do capítulo 33, que está inclusive inteiro citado aqui na nossa lição, diz que quando ele está chegando perto de Esaú, diz que ele inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou ao seu irmão. Humildade, se prostrar diante, e houve essa atitude. Àquela altura, ele está o coração quebrantado diante do Senhor. E é interessante que é esse tipo de coração quebrantado diante do Senhor é que vai ser transformado. Porque para que haja transformação, e muito bem asseverado pelo nosso diretor, pastor Evalci, para que haja essa transformação, há necessidade de quebrantamento. Porque se não tem reconhecimento de falta, não tem reconhecimento de erro, não tem transformação. O Zaqueu disse o que disse. Ele reconheceu que havia necessidade disso. E aqui ele reconhece essa atitude de humildade. Inclusive a lição coloca para nós: a humildade tem poder para dissipar a ira e nos conceder paz e vitória e descanso. Vitória e descanso. E uma coisa interessante, porque o orgulho, a prepotência, ela levanta muros. Ela separa pessoas, ela separa amigos, ela separa irmãos, ela separa relacionamentos. Mas a humildade constrói pontes que religam tudo aquilo que estava separado, aproxima o que estava distante.
E é isso que a gente vê. Inclusive, a lição cita o famoso, conhecido texto de Mateus 11, 28, onde Jesus mandou que aprendêssemos com ele. Manso e humilde. E não é só intelectualmente. Não é manso e humilde de raciocínio. Não é manso e humilde de discurso. E para nós que estamos no púlpito quase que diariamente, não é só manso e humilde de pregação. Ele está dizendo manso e humilde de coração, de dentro para fora. É transformação, é mudança de verdade. E essa é possível. E aí, no caso de Jacó aqui, é humildade. Mais do que temor, humildade. É isso que nós precisamos. E Deus está trabalhando entre nós. Eu até anotei uma frase do John Stott, um grande exegeta neotestamentário. Ele diz: o orgulho fecha portas que somente a humildade consegue abrir. Pastor, eu preciso perdoar, eu preciso de perdão. Se não houver humildade, comece pela humildade. Ah, mas eu tenho razão, eu estou certo. Não, comece pela humildade, porque Deus já está trabalhando para produzir a reconciliação. Glória a Deus, né? É muito lindo olhar para essa ação de Deus, né? Agora, pastor Rômulo, Esaú abraça e beija Jacó, e o capítulo 33, verso 4, não diz que Jacó, claro, já foi comentado, ele se inclina, mas é interessante que parte de Esaú, né, esse abraço. Isso me chamou muita atenção. Deixa eu até ler o versículo, porque ele é muito belo e, como já falamos, é uma expressão da própria graça, né? Diz: Esaú correu ao encontro de Jacó. Aqui já é extraordinária a cena. Pensa, depois de 20 anos, com todos os problemas que tiveram, ele corre. Aí, além de correr, o abraçou. Aí o homem da caça, o homem do campo, o Esaú, olha o que ele vai fazer. Colocou os braços em volta do pescoço do irmão. Opa! Mas calma aí. O beijou e os dois choraram. É glorioso, porque... Esse é profundo. Esse domingo será um domingo de lágrimas. Eu gostei demais da frase que o autor colocou aqui na revista, dizendo: somente Deus poderia promover tão grande reconciliação. Até cito um texto aqui de Provérbios sobre o irmão ofendido. Nós estamos trabalhando com o ofendido correndo, abraçando e beijando. Parece que essa história daquele que foi ofendido, deixado, correr para abraçar, beijar aquele que foi embora, que saiu errante, fugindo, que foi para fora, parece que se repete na Bíblia uma história assim de correr, abraçar, beijar, né? É lindo como Deus gera em meio a circunstâncias tão desfavoráveis oportunidades de generosidade, de perdão, de amor. E aqui está a beleza de Deus. Veja, ele não impediu as situações de ocorrerem, e nem Jacó, nem Esaú podem voltar ao passado. Não tem mais como solucionar o problema. Mas é possível lidar com eles, cada um lidando consigo mesmo. O que eu vou fazer com o que a pessoa fez comigo? Né? O que ela fez, o que ela disse, o que essa pessoa preparou contra você, contra mim, diz respeito a ela, como ela está naquele momento, o ciclo que ela está vivendo, a fase dela. Mas a gente não é obrigado e somos convidados, principalmente agora pegando uma linguagem neotestamentária, para correr por um outro caminho. Reconciliação, perdão, restauração nunca tem a ver com quem tem a razão. Não tem como ficar sendo dono da razão e ter paz ao mesmo tempo. A gente precisa optar. O perdão é mais que desculpa. A gente pede desculpa daquilo que dá pra gente resolver. Dá pra mudar. Perdão não, é quando não tem mais o que fazer. Então, perdão não é uma conversa. Ele não senta Esaú para dizer: aí, vamos conversar? Se arrependeu? Né? E Jacó dizer: mas e aí? Continua comendo muito guisado ou pegou trauma? Não é essa a conversa.
E aí, como é que você está fazendo com a minha bênção? Como é que você está indo aí? Continua enganando muita gente? Continua aí colando pelo no braço aí? Não. Não é uma questão de... As pessoas usam um termo interessante, colocar o pingo no i, né? Uma expressão nossa aqui, coloquial. Ela, no mínimo, é estranha pela forma que ela é colocada. Porque perdão não tem a ver com isso. Imagina se Deus fosse trabalhar conosco assim. A gente falar, Senhor, me perdoa, eu me arrependo. Então vamos sentar para conversar? Não é essa a questão. Por isso é a graça. Então a gente encontra aqui um Esaú que corre, abraça, beija e os dois chorando. 20 anos disso guardado. Esaú não era o que Jacó pensava que ele continuou sendo aquela pessoa que ficou com raiva e tal. Não, ele não é. Ele não é quem ele ficou imaginando. Então a construção do pensamento, ver Esaú chegando com 400 homens, o que causou em Jacó tinha a ver com a visão que Jacó tinha sobre Esaú, mas não sobre quem Esaú é. Nem com quem ele se tornou ao longo do tempo. Então, às vezes, nós deixamos de experimentar o perdão porque criamos uma imagem da pessoa e passamos a enxergá-la pela nossa lente. Aí, qualquer coisa que a pessoa faz ou fala, parece que se refere àquilo. Mas Deus é um Deus que trabalha. O Deus que trabalha em Jacó também trabalha com Esaú. E Esaú agora é o instrumento da reconciliação. Agora é o mais improvável possível. Jacó imaginaria... Foi extraordinária a experiência do Jaboque. Foi incrível lutar com o anjo. Mas agora... Deus está mostrando uma outra forma dele se manifestar. Nesse abraço, nesse encontro, nesse beijo, nessa corrida, a graça de Deus estava ali. E Deus estava agindo na vida deles para criar e dar continuidade a uma nova situação que tem a ver com a história, com o chamado, com a redenção e com a graça. Eles estão na rota da redenção, nós chamamos isso de Missio Dei. Deus está trabalhando e no final de todas as somatórias, das contas, nós vamos descobrindo que nós somos apenas seres falíveis de um Deus glorioso que faz apesar de nós e que escreve a história. Que maravilha, então, sem pingo no i, né? Sem dono da razão. Sem né? pratos limpos. Sem pratos limpos. Vamos nós ser limpos juntos. Exatamente. Aí, né? Pastor Germano, o perdão verdadeiro, né? Esse cenário aqui nos traz a isso, né? Exatamente. A lição, inclusive, pontua com muita propriedade, obviamente, ela coloca dizendo uma afirmação, não é uma pergunta. Houve, de fato, arrependimento e perdão entre os irmãos. Já foi aqui mencionado e lido pelo pastor Rômulo, e o versículo de número 4, onde acontece o momento do abraço, do beijo, do choro, daquele encontro maravilhoso. E a lição levanta uma questão que é importante você, professor, e nós olharmos para ela, sim, porque o inimigo tinha em pauta um capítulo de tragédia para a história destes irmãos. Mas o inimigo perdeu, porque Deus interviu, Deus agiu. Como diz a nossa lição, ele, porém, foi envergonhado. E eu queria ler o que está no miolo deste parágrafo, que diz assim: como seria precioso se hoje irmãos que estão carregando mágoas no coração se deixassem ser tocados pelo Deus de Abraão, Isaque e Jacó e fossem restaurados, envergonhando o diabo. E é interessante porque a lição deixa isso muito claro. E aí, pastor Rômulo, pastor Evalcir, quantas vezes nós nos deparamos com situações nos aconselhamentos, com pessoas que a pessoa diz, deixa para lá, isso aí já ficou no passado, não quero mais nem pensar sobre isso, não quero mais nem lembrar disso, ou eu já entreguei para Deus. Tudo está entregue para Deus. Não há nada que na nossa vida não esteja entregue à mão de Deus, mas precisa existir um posicionamento para que haja a confirmação, porque veja, ali é palpável, é efetivo, não é um perdão de memória.
Não é um perdão, e dentro daquilo que pastor Rômulo vinha levantando, outras às vezes até diz, olha, perdoar eu até perdoo, mas não faça mais isso. Perdoar eu até... Às vezes coloca uma vírgula onde Deus está pondo um ponto. Se não perdoou, está resolvido. Então, pastor, perdoar é esquecer? Não, esquecer é amnésia ou qualquer outra coisa que você queira dar nome. Perdoar é seguir em frente sem trauma, é lembrar sem dor. É que aquela lembrança, porque não apaga a história. Ambos os irmãos aqui sabiam de tudo o que havia acontecido. Eles não esqueceram do que aconteceu, mas o perdão verdadeiro, ele não apaga a história, ele apaga a dor que a lembrança da história traz. É isso que ele faz, e é isso que Deus quer que nós entendamos. E aí houve um posicionamento de ambos, como já foi mencionado aqui. E eu citei antes, e agora cito o texto, Mateus 5, 23 a 24, que o Senhor diz que é preciso que haja um posicionamento de ambos, de ambas as partes. Houve de Jacó indo em direção ao seu irmão, e houve de Esaú aceitando o pedido de perdão e também correndo ao encontro e demonstrando fisicamente, palpavelmente, visivelmente, que ele havia perdoado o seu irmão. Glória a Jesus, né? Que é muito interessante, mas vou deixar uma deixa, talvez alguém que nos assiste. Eu já coloquei na mão de Deus. Deus vai cuidar, isso aí é desculpa, e eu convivo com isso, ouvindo muito, né? Já está na mão de Deus. Não existe isso. Toma uma posição, toma uma atitude que o transformado faz, tá? É só ver esse pensamento. Gente, que lição maravilhosa. É a 12ª lição desse trimestre, o encontro, a reconciliação de Jacó com Esaú. Pastor Rômulo, agora eu vou contigo, porque tem uma profundidade nesse terceiro ponto aqui. Eu começo com você, depois volto ao pastor Germano. A família de Jacó segue o seu caminho. Claro que a lição, e olhando para a Bíblia aqui, está lá no o 33, 16, 17, ali vai delinear, né, de Gênesis. Os irmãos se separam. Houve a reconciliação, que lindo. Então agora vamos caminhar junto. Mas aqui cada um segue o seu caminho. Eu gostaria dessa amplitude tua aí sobre esse assunto aqui, que é muito importante. Porque às vezes a pessoa acha que perdoar tem que voltar a conviver junto, e não é por aí o caminho, né? O que acontece é que, se você ler o texto, Esaú quer caminhar, quer continuar caminhando, né? E continuar a rota junto com o Jacó, que está fazendo aquela rota ali. Então, ele convida, ele quer caminhar junto. Esaú quer caminhar com Jacó, mas Jacó decide dar a meia volta, e enquanto o seu irmão está indo para o sul, ele quer voltar para o norte. A questão que ele coloca, ele tem crianças, tem rebanho. Então, da região que ele está para onde ele foi, mais ou menos um dia de caminhada. Já se ele fosse com seu irmão, especialistas dizem entre 12 até 14 dias, pela distância para onde conta-nos a Bíblia que foi para aquela região montanhosa, Esaú, que depois vai ser chamado de Edom, e vai ter os edomitas, ou como vão ser chamados depois, os idumeus, né, por uma questão de pronúncia. E a gente lembra até de Herodes aí. Pois bem, o que acontece é que Jacó decide fazer uma outra rota. Só que ele está indo para onde o Senhor não mandou. Ele precisava continuar, porque a ordem de Deus era para voltar para a terra do seu pai. Ele tem que ir em direção, continuar no sul, indo até a região de Hebrom. Mas o que acontece é que ele volta e vai para outra região. E aí ele vai chegar em Siquém. Siquém é uma cidade muito importante na história bíblica, inclusive no Novo Testamento, em relação futuramente aos samaritanos e ao templo que eles vão construir, né? E ele vai para essa região, inclusive ali vai ter um poço que vai ficar de herança para José, que depois vai construir o famoso poço de Jacó, né? Mas pegando aqui a história, porque ele desobedeceu a ordem e está indo para onde o Senhor não lhe mandou ir, mesmo que ele tenha desculpa certa, a insistência de Esaú é tão forte
que ele diz, eu posso deixar até uns homens para ficar com você. Ele não quer de jeito nenhum. Ele quer ficar sozinho, não quer nada do seu irmão. Né? Engraçado que ele insiste pro seu irmão receber o presente, mas ele não quer nem a ajuda do irmão, nem a companhia. E porque ele foi para onde Deus não mandou ele ir, porque ele mudou a rota, nós teremos um problema muito sério no capítulo 34 em relação à filha Diná. E as reações que vão ter os irmãos dela e tudo que vai acontecer nesse capítulo sobre Diná, quando ela é deflorada, e ali há uma exploração, né, daquele filho do príncipe. E infelizmente o filho de Amor, né, o Siquém, vai ali se afeiçoar, vai explorar sexualmente, vai violentar Diná e vai dar todo um problema. Por quê? Porque ele foi para onde Deus não mandou ele ir. E a gente vai ter um problema aqui entre os descendentes de Jacó e os cananitas ou cananeus, que depois vai percorrer muito. Tudo porque ele saiu para uma rota errada. A gente percebe em Jacó ainda, nessas atitudes, que ele realmente está em um processo de transformação. Percebe no seu irmão o desejo de continuar com ele, mas ele desobedece. E aí, há uma fala aqui do escritor da revista muito importante. Diz assim: façamos o que o Senhor nos pediu para fazer, pois ele é soberano e conhece todas as coisas. Ele tinha que retornar para a casa do seu pai, Isaac. Ele está indo para outro lugar. Veja, o mesmo Jacó que agora é transformado no encontro, que luta com um anjo, nessa manifestação divina, enquanto seu irmão recebe um abraço e beijo de perdão, não quer caminhar com ele. É claro que o autor opta aqui em caminhar de outra forma, colocando o seguinte: cada um seguia o seu caminho. E de fato, alguns relacionamentos parece-nos que quando a gente mantém uma distância, perdão não significa uma intimidade plena, você evita problemas. É bem verdade que a gente aprende com isso também. Que às vezes, em alguns casos, um certo distanciamento, não dar a mesma intimidade pode evitar problemas. Porém, o que o capítulo vai mostrar aqui é o seguinte, eu queria até pedir a permissão aqui só para ler. Veja que interessante a fala de Esaú no versículo 12. Vamos andando, eu acompanharei. Jacó, porém, respondeu: como meu senhor pode ver, algumas das crianças são bem pequenas, os rebanhos não têm cria, se o forçarmos demais, mesmo que pelo um dia, pode ser que os animais morram. Por favor, meu senhor, vá diante do seu servo, seguiremos mais devagar, e o ritmo que os rebanhos das crianças possam acompanhar. Encontrarei meu senhor em Seir. Aí ele faz uma promessa. Tá vendo? O Jacó que promete não cumpre, está de novo caindo na mesma desculpa. Agora, olha que interessante Esaú. Está bem, disse Esaú, mas pelo menos permita-me deixar alguns dos homens para acompanhá-lo. Jacó respondeu: não é necessário, para mim ter sido bem recebido por meu senhor já é o bastante. Esaú deu meia volta e regressou a Seir naquele mesmo dia. Jacó, por sua vez, viajou até Sucote. Bom, ele vai construir uma casa, vai ficar ali, vai percorrer todo o caminho, vai comprar depois da família de Amor, que é o pai ali de Siquém, o terreno, enfim, ainda bem que ele vai construir um altar, a gente já vai aprender isso, mas veja, um Jacó que precisa realmente de transformação. É bem verdade que às vezes é bom manter o distanciamento, mas ele, quando não aceita o convite do seu irmão, ele não está só não aceitando o convite do seu irmão, ele está desobedecendo o lugar para o qual Deus lhe mandou. E o melhor lugar para estarmos é no centro da vontade de Deus. Deus mandou: vai para a casa do seu pai, vai para a casa do seu pai. Vai nessa direção, não crie e-mails, porque ele vai para outro lugar, vai dar problema. Porque ele compra terrenos ali, vai dar problema logo com o filho do homem que manda na região. Ou seja, ele cria problemas que poderiam ser evitados. Disputas que vai ter entre esses povos, uma série de circunstâncias, porque ele vai para um lugar que Deus não mandou. Deus não tem rota alternativa. Deus não trabalha com atalhos. Deus não tem processos de facilitação. Deus não quer perdão, reconciliação de forma parcial. O Deus que nos chama é o Deus que faz obras completas. Lembre-se que suposição, indução e a tentativa de fazer propagandas,
tudo isso tem a ver com o diabo. Deus tem uma promessa e uma rota certa. Deus é imutável. Se Deus te mandou ir para lá, vá para lá, para onde Deus te mandou. E se isso significa que vai ter que caminhar com gente que passou processo de perdão e que não vai ser fácil, é porque você ainda está precisando ser transformado. Mas siga a rota de Deus. É o melhor lugar para estar. Deus tem um projeto conosco e Ele nos dá a direção certa. Toda vez que saímos da rota, nós criamos problemas. E isso poderia ser evitado. Há uma expressão que vocês já usaram aqui em outros programas, apesar de nós, né? Apesar de nós, ele não retorna, né, Pastor João, para a casa dos seus pais. Né? O subponto 2 aqui, que fala sobre Jacó não retorna para a casa do seu pai, e muito já bem colocado pelo pastor Ron, só eu queria fazer lembrança do 1 Samuel 15, 22, texto muito conhecido, que diz: porém Samuel diz, tem porventura, está falando da Saul, isso todos conhecem esse contexto, né? Daquele momento da vida do rei Saul. Diz, porém, disse Samuel, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Só tem um caminho: obediência. E é obediência em todas as circunstâncias, em todos os momentos que nós enfrentarmos. Eu até anotei aqui: a obediência atrasada ou incompleta ainda produz consequências indesejadas. Como já muito bem frisou pastor Rômulo aqui, nós precisamos obedecer a Deus de forma plena. Não tem meia obediência, mais ou menos obediência, quase obediência, por um tempo obediência, até aqui, não tem. É obedecer sempre. E as circunstâncias advindas da desobediência também são pontuais. Porque às vezes, mas não é a obediência de uma circunstância ou de um momento, numa decisão, num posicionamento eu obedeci. Isso não é salvaguarda para posteriormente eu agir pelo meu jeito, pela minha maneira, pela minha forma. E às vezes nós, cristãos, e nós vivemos assim. Não, mas eu já fiz isso, eu já fui... Não, Deus sabe do meu coração. Não, é claro que Ele sabe do meu coração, mas não é salvaguarda para atitudes de desobediência posteriores. Glória a Deus, é profundo, né? Então, ele não retorna. Mas é interessante que nesse caminho, pastor Rômulo, que ele vai fazer agora, e é o último subponto, ele fecha muito bem, ele vai levantar um altar. Né? A própria lição vai dizer aqui, e até em um tom de pergunta, né, que altares estão sendo levantados por nós, né? Para quem estamos levantando altares, né? Mas Jacó, ele vai erigir ou levantar esse altar. Eu deixo contigo, pastor. Eu acho que eles estão bem costurados aqui, os 3 pontos. Eu acho até gostoso quando a gente consegue fazer isso aqui, de se ajudando e construindo como a gente está fazendo aqui. Porque, veja, Jacó aprendeu com seu pai, isso com seu avô, a construir altares. E esses altares é um gesto de adoração, de louvor a Deus, de entrega, de sacrifício. Também são memoriais que vão ficando, né? Parece que tem muito essa conversa. Pastor João Germano, que tem um conhecimento bem maior que o meu, pode me auxiliar e até me conduzir nisso, nessa questão de levantarmos altares como uma referência. Então é literalmente isso, né? Ele aprende isso, ele está repetindo isso, e ele vai levantar o El Olehe Israel, né? Um altar específico a um Deus agora. Esse é o Deus de Israel, esse é um Deus agora pessoal. Ele está aprendendo, ele levanta o altar ao Senhor, né? O Deus de Israel, o único verdadeiro. Agora,
é interessante que ele está levantando um altar, está vivendo uma experiência com Deus de transformação, de mudança, está fazendo rota errada, mas está encontrando Deus nisso. Ou melhor, me corrija daí, pastor Evalcírio e pastor João Germano, ele está sendo encontrado por Deus. Verdade. Né? Há uma manifestação de Deus aqui tão gloriosa, porque não vai parar aqui. Quando a gente vai lá, passa pelo capítulo 34, tão triste, e chega aqui no capítulo 35, Deus vai dar uma ordem para retornar, Versículo 1. A Betel, correto? Exatamente. E aí a ordem de Deus é: tira os deuses estrangeiros. Sabe? Vocês vão causar problema na terra, causar o problema, ok? Assim, só não traz ídolos, ou seja, não é só levantar o altar que está aqui. Na continuação levanta um altar, mas tira a idolatria. Ou seja, levanta um altar, mas não macula, não suja esse altar. Porque Deus quer que altares sejam levantados, mas Deus quer um relacionamento contínuo. E para que haja um relacionamento contínuo, eu não posso ter outros tronos, outro centro de adoração, de serviço, de entrega e de culto. Eu preciso ter um momento de levantar o altar. E a pergunta aqui é muito clara, eu achei demais esse ponto, que até o senhor citou aqui, porque ele coloca muito bem, as redes sociais tomaram o nosso tempo, né? Que tipo de altar estamos levantando? Então, fica para nós aqui nessa conversa, para quem está em casa, será que nós temos altar de oração, de estudo bíblico, de leitura com os nossos filhos? Será que é tempo para um devocional? Ele para aqui para levantar agora um altar ao Deus pessoal. Agora não é mais só o Deus de Abraão, de Isaac, agora é o Deus de Israel. Eu passei por uma transformação. Esse é o nome agora aqui. Mas o convite de Deus continue, e olhe para onde? Betel. Olha a grandiosidade disso. E tira os ídolos, ou seja, continua se relacionando comigo. É isso mesmo, pastor Germano, me ajuda aí. Exatamente. O senhor tem mais conhecimento que eu. Exatamente, pastor, dentro do que o senhor está colocando, a questão de que o altar é muito mais do que um ambiente devocional, ele é um memorial. Uhum. Eu creio que, de certa forma, é isso que o senhor vinha dizendo. Ele é um memorial, ele é uma lembrança, ele é uma recordação. Tanto que o texto diz, o senhor faz referência a Betel e, inclusive, afirma, dizendo: olha, aonde você parou e você vinha fugindo de seu irmão, lá eu lhe apareci, lá eu falei com você. Deus deixando muito claro que altar, e aí, muito bem colocado pelo senhor, cada um de nós, tanto no lar, quanto na vida particular devocional, no ministério, a gente olhar para trás, onde é que estão nossos pontos de referência? Porque a gente vai enfrentar momentos de adversidade, momentos nos quais a gente vai encontrar-se em circunstâncias, em situações das quais a gente vai pensar: não tem saída isso aqui. Que tal olhar para o altar? Que tal olhar para o memorial? E como culto é esse momento, né? Você está tal, fugindo do teu irmão. O culto é esse ambiente mesmo, esse né? Ambiente. Deus lembrando assim: você me conhece, você sabe quem eu sou. O que é interessante, você sabe quem eu sou. Pastor Rômulo, você traz o versículo 5 do 35. Nossa, é fortíssimo. Melhor não, o 3. Começa já desde o 1, mas quando chega no 3... E levantemos, o pastor Rômulo trouxe algo interessante, o Germano corroborou, que ele vai dizer do altar. Mas ele vai na parte B, diz assim: o Deus que me respondeu no dia da angústia e que foi comigo no caminho que tem andado. Ou seja, você falou que Deus ia encontrando ele, né? Quer dizer, Jacó reconhece era um peregrinar, uma jornada com todo Deus. O tempo Deus estava olhando para ele. Só que olha, porque por isso que eu acho legal a gente, né, aqui com a câmera aberta, com quem está em casa agora, e costurando, né, esses pontos aqui. Você pode fazer isso, de repente, uma sugestão aí na sua aula. Olha interessante. Os irmãos se separam, Jacó não retorna para a casa do pai, levantam um altar, mas Deus tem mais ensinamento. E quando chega nesse capítulo, olha o que passou o Germano leu. Deus diz: ei, você estava fugindo do teu irmão, espera aí. O culto tem a ver também com relacionamento, com pessoas. Exatamente. E tira os outros deuses. Então, não tira as pessoas, Jacó.
Sabe? Não são pessoas. Tira os deuses e tira você do trono, Jacó. Isso. Porque agora não é mais o Deus do Jacó. Agora é o Deus do Israel. É uma nova transformação. É uma nova identidade. E nessa nova identidade, Jacó, você levanta um altar para mim, mas no altar que você levanta para mim, eu também te levanto. Eu também te conduzo. Eu te trago de novo para a rota. Você saiu do lugar que eu mandei para ir, então agora volta. E volta e vai para Betel. Volta para a rota. Oferecer um culto para mim, você está fora do lugar, só não deixa de cultuar, porque veja, ele está fora do lugar, mas ele vai levantar o altar, ou seja, está com um problema, está no lugar que Deus não mandou, teve problema de relacionamento, ou talvez até teve um momento de perdão, mas assim, a coisa não está ainda bem resolvida em você, só não deixa de ir para o culto. E permitam-me que pegar esse detalhe antes de nós terminarmos, e dizer o seguinte, que o maior erro da gente é que quando a gente tem problema de relacionamento, ou problemas na nossa espiritualidade, na nossa individualidade, a pessoa para de ir para o culto. É a primeira coisa. Primeira coisa que interfere é o altar. Nós Ela deixa de montar o sacrificamos altar. as coisas mais importantes. Né? E na verdade, veja, a nossa falibilidade, os nossos problemas que Jacó teve com Esaú, eu tenho, você tem, nós temos. Precisam de solução? Precisam. Mas veja, ele continua indo para o caminho errado. Então, para acertar a rota, depois Deus fala com ele, manda tirar os deuses, teve que levantar o altar. É na presença de Deus que está a cura. É na presença de Deus que dá restauração. É na presença de Deus que Deus reorganiza. Sabe aquele negócio de, nesse momento, se fosse colocar uma linguagem atual, já viu quando a gente pega o caminho errado e aí escreve assim, recalculando a rota no GPS? Agora, quando Deus vai mandar para Betel, tá assim, ó, recalculando a rota, entendeu? E Deus está dizendo, pois é, você levantou um altar para mim e me chamou do teu Deus, mas não mais Jacó. Você entendeu agora? É o de Israel? É isso aí? Pastor, então, se é o de Israel, vamos voltar? Lembra que você era o errante? Lembra que eu encontrei um errante? Lembra de onde você saiu, mas lembra quem eu te transformei. Isso é extraordinário. Por favor. Pastor, isso que o senhor está colocando é especial, é espetacular. E me traz à memória é que adoração não são momentos. Uau. Adoração é vida. Estilo de vida, né? É estilo de vida. Não são momentos. Por isso que Deus quer que ele estabeleça um altar, para que se torne um memorial, porque ele aprenda. Não, eu quero a sua jornada inteira. Aí dentro do que o senhor estava falando, eu lembrei, até abri a Bíblia aqui, pastor, que é como Deus trabalhou na vida de Jacó, e eu citei inclusive esse versículo outro dia na igreja, eu acho que o senhor estava. É o 43 de Isaías, verso 1. É espetacular, porque Deus diz assim, mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, E agora a continuação. e que te formou, ó Israel. Quem você era e quem eu fiz Eu você crio ser. Jacó, mas formo Israel. Eu trabalho, Uau. eu transformo, Glória a Deus. eu mudo, eu faço com que você venha, e aí ele vai dizer, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Ele está dizendo isso que o senhor acabou de dizer. Deus quer esse relacionamento. Por isso que constrói altar, fica a memória, fica a lembrança. Olhe para trás, veja o que Deus já fez. Ele está É interessante, e continua né? agindo. Caim e Abel trazem ofertas. Noé constrói altar. Patriarca constrói um altar. E na continuidade da Bíblia, bom, cenas de outro capítulo, vamos passar para você continuar, que o coração está queimando aqui, Glória mas a eu Deus. preciso hoje me perguntar mesmo, além das reconciliações, eu acho que vale muito a pena, e eu de novo, sempre eu gosto muito, né, que os irmãos lembrem do material aqui, e quando ele termina aqui falando dos estrangeiros, mas eu queria, esse ponto aqui, fazer essa pergunta, que o senhor citou quando falou desse ponto. Você ter erguido um altar a Deus em sua casa, como fez Jacó, e aí a próxima, está aqui, no subponto 3, de repente você pode até destacar aí, se tiver um quadro, uma lousa, ou se quiser colocar para os seus alunos, que é quais altares estão sendo erguidos e para quem no meio, e aí pega o que o pastor Germano falou. Veja, existe algo individual e o coletivo aqui. Então, de nossas famílias, né? Será que temos? Né? Depois do trágico incidente que envolveu a sua filha Diná, Jacó finalmente foi a Betel, cumprindo a vontade do Senhor, diz o autor. Que a gente não possa
deixar a infelicidade atingir nossos filhos para daí a gente tomar uma atitude. Que possa haver altar e que a gente possa seguir na direção que Deus nos deu. Sabe? Esse eu acho que é o grande chamado que fica aqui. E, por favor, vai para a conclusão, porque tá. Deixa eu usar um termo nosso aqui, bem nosso no particular, vou dividir com eles. Tá muito perigoso esse ambiente. Vamos lá. Glória a Deus. Tremendo este lugar. Tremendo esse lugar. Não terrível, Glória a Deus, nós louvamos a Deus e gratidão por essa profundidade de comentário, pastor João Germano, pastor Rômulo, e acredito que aqueles que estão nos assistindo estão maravilhados como eu estou, porque eu aprendo mais aqui do que transmito, né? Glória a Deus por isso. A reconciliação de Jacó com Esaú nos traz lições maravilhosas, nós aprendemos. Deixo de dever para você para casa aí, Mateus 18. Li muito Mateus 18 a partir do 22. É a regra dos 70 vezes 7, né? Do perdão. Muito bom ler. Depois tem a parábola na sequência do credor compassivo, da dívida impagável. Mas lembre-se, nós estamos em um processo de transformação. Ele é contínuo, é diário. Para Jacó não foi diferente. Pastor Rômulo, pastor Germano e pastor Evalcir não é diferente em nossas vidas. Mas que Deus te abençoe, te ajude a encontrarmos nessa rota o propósito verdadeiro de Deus. Eu deixo um convite especial para você, última aula desse trimestre, a lição de número 13, o legado de fé de Abraão, Isaac e Jacó. Agradecido a Deus por você que esteve conosco. Se você acessar TV Mão Amiga, canal 524 da NET Claro, você que tem a TV Box está disponível lá. Você pode acessar as plataformas digitais, você encontra essa programação lá todos os dias, bem como no nosso canal do YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP. Pastor João Germano, nos despeça em oração. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta tarde tão maravilhosa, por esta oportunidade tão gloriosa. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida do nosso diretor, pastor Evalcir, pela vida do pastor Rômulo, pela vida do nosso presidente, pastor Ivaldo Teodoro da Silva, e te agradecemos por estes momentos que estivemos diante da tua palavra. Que esta que tocou o nosso coração possa ter tocado a todos aqueles que estarão na audiência ou no assistir a esta aula. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.